Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, desenvolvem estudo para a adoção de métodos inovadores no tratamento do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. No Instituto Federal Baiano, campus de Guanabi, pesquisadores criaram um sistema web para avaliação de acessibilidade e geração de selo automático para sites de instituições de ensino baseado nas diretrizes de WCAG. E ainda, pensando no lugar de vulnerabilidade que se encontram as mulheres negras, pesquisadoras do Instituto Federal do Maranhão realizam estudo com o objetivo de entender as relações étnico-raciais e questões relevantes que atingem todas as faixas etárias e classes sociais. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiência. O TDAH é uma condição neurobiológica de causas genéticas, caracterizada por sintomas como a falta de atenção, a inquietação e a impulsividade. Ela aparece na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a vida. Um estudo promissor desenvolvido por pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, pode auxiliar o tratamento e trazer qualidade de vida para pessoas com essa condição. A pesquisa surgiu por conta de uma deficiência nos últimos anos de novas ferramentas terapêuticas. Então, o TDAH ele é tratado basicamente com terapia e de forma medicamentosa com os psicoestimulantes. Esses psicoestimulantes são medicamentos tarja preta, então são medicamentos que causam dependência, né, que agem no córtex pré-frontal, que é justamente essa parte aqui da frente do cérebro, que é responsável por todas essas funções psíquicas que eu citei. E são medicamentos que têm muitos efeitos colaterais, né? Inibem o apetite, perda de peso, pode dar um pouco de irritabilidade, pode aumentar a ansiedade, porque é um psicoestimulante, além do próprio vício de dependência. Então, por conta dessa ausência de novas ferramentas terapêuticas, né, a neuromodulação, que é hoje é uma subespecialidade da psiquiatria, né, tende a atrapalhar de uma forma porque o nosso cérebro ele molde tanto quimicamente como estruturalmente também, ou seja, promovendo neuroplasticidade, fazendo com que os nossos neurônios eles busquem novas conexões, novas sinapses, né? Então a gente tem várias formas de neuromodular, né, de forma não invasiva hoje na medicina. Então a gente pode fazer com que esse estímulo seja elétrico, né, como é o caso do procedimento que a gente utiliza. Então a gente utiliza uma corrente elétrica bem fraca, ela é de baixa voltagem, de 2 mA, então ele não dá a sensação de choque, né? Não é um choque elétrico, apesar da corrente ser elétrica, ela é de baixa voltagem, mas o estímulo ele é muito pequeno, então ele não causa a sensação de choque elétrico. O que o paciente pode sentir e sente na maioria das vezes é uma sensação de formigamento, que é essa corrente realmente atravessando, né, os planos, né, pele, o osso, até chegar no córtex cerebral. Então, é o único sintoma que o paciente pode sentir em relação a essa estimulação. O ETCC ele já tem nível de evidência A, ou seja, ele é comprovadamente eficaz para a depressão. Então, para a depressão, a gente já utiliza, inclusive, a gente já tem protocolos para depressão, né? A gente já utiliza, inclusive, a nível domiciliar. Como o aparelho é um aparelho portátil, né? Então, é um aparelho muito pequeno, leve, a gente consegue levar o aparelho para o domicílio. Então, muitos pacientes que não têm dificuldade, inclusive, de vir ao serviço de saúde, a gente leva ao domicílio e ele faz o procedimento em casa. Dura 20, 30 minutos, super rápido. Para TDAH, os resultados são promissores. Então, a gente já tem outros estudos
né? Inclusive já em fase de conclusão, tanto no Brasil como a nível mundial também, né? Inclusive no último Brain, que é um congresso que esse ano aconteceu no Rio Grande do Sul, um dos trabalhos premiados foi um trabalho em relação ao uso do ETCC no TDAH. Então, existem trabalhos em andamento em relação ao tema. O diferencial do nosso trabalho é que a gente está trabalhando com 4 braços. Que a maioria dos estudos que estão em andamento ou já foram concluídos em relação ao tema só compararam 2 grupos. Apesar de todos os estudos até o momento terem resultados promissores, esse estudo que a gente vai promover agora vai fazer com que realmente dê uma direção, né, a quem sabe esse procedimento ser aprovado como tratamento adjuvante inicialmente, né, do TDAH. Porque o TDAH, se ele não é tratado principalmente de forma precoce, com o envelhecimento do indivíduo, o risco de ter comorbidades, ou seja, de ter outras doenças associadas ao TDAH é muito alto. Na população adulta, por exemplo, que tem TDAH e não tratou, o risco de depressão e outros transtornos do humor, de transtornos ansiosos, de abuso de substâncias. Então, muitos adultos, quando a gente vai fazer uma investigação, dependência ao álcool ou outra droga, pode ter um TDAH associado, que muitas vezes o indivíduo busca, né, a droga para tentar suprir aquela dificuldade, aquele prejuízo que ele tinha. A comorbidade é quase uma regra, não é nem exceção. O indivíduo adulto que não fez o tratamento do TDAH é quase uma regra ele ter um outro transtorno associado. Uma ansiedade, uma depressão, um abuso de substâncias. E por isso que é importante tratar, porque não tem cura, mas o tratamento, a medicação, o procedimento, terapia, ela dá qualidade de vida para aquele indivíduo seguir em frente sem tantos prejuízos, né? Eu acho que o grande segredo é qualidade de vida, né? É como doenças crônicas em outras especialidades. Não tem cura, mas tem controle. No próximo bloco, você vai ver que no Instituto Federal Baiano, campus de Guanabi, pesquisadores criaram um sistema para avaliação de acessibilidade e geração de selo automático para sites de instituições de ensino. O intervalo é rápido, a gente volta já. O nosso dia a dia está cada vez mais tecnológico. Sites, aplicativos, redes sociais, blogs e outras ferramentas estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas. Torná-los mais acessíveis rompe barreiras e democratiza o acesso aos ambientes digitais, o que garante que todos os usuários tenham acesso às mesmas informações. E foi pensando na inclusão que pesquisadores do Instituto Federal Baiano, campus de Guanabi, criaram um sistema para avaliação de acessibilidade e geração de selo automático para sites de instituições de ensino. Acompanhe. O selo brasileiro de acessibilidade, resumindo assim, né, ele tem a proposta de validar os sites, né, todos que tem na internet, websites e os seus conteúdos que estão disponíveis no site, e determinar o nível de acessibilidade que ele tem para as pessoas com deficiência, ou seja, para que as pessoas também consigam, por exemplo, com o leitor de tela, acessar as informações que estão disponíveis naquele site. Então, o selo ele vai ser principalmente responsável por dar uma certificação para um site de que ele está efetivamente sendo acessível. Nesse projeto, que é o Selo Brasileiro de Acessibilidade, eu desempenho o papel de programador. Então, junto ao meu coordenador, Vocton Fernandes, desenvolvemos esse sistema que realiza a verificação de acessibilidade de sites web. Vamos imaginar que uma pessoa cega, ela passa por uma imagem utilizando o seu leitor de tela, que é um software responsável por ler as informações que tem na tela do computador. Existem vários e eles utilizam muitos por aí. E aí vamos supor que essa pessoa com deficiência, esse cego, está tentando navegar no site. E então ele passa por uma imagem, mas a imagem não diz nada. Você que enxerga está vendo a imagem, mas ele não. E o que a gente precisa fazer com isso? Precisa que a imagem tenha uma descrição.
E aí, para essa imagem ter a descrição, ela precisa atender critérios que fazem parte do código que está por trás da imagem. Ela é basicamente composta por 4 princípios principais, que esses 4 princípios eles são denotados por caracterizar 4 áreas diferentes das técnicas que são validadas. Então a gente tem um princípio de perceptível, que é aquele princípio que valida os elementos perceptíveis na tela, aqueles que podem ser observados. A gente tem outro princípio que é o distinguível, que analisa os elementos com sua capacidade de entendimento pelo público em geral. Também tem o princípio de operável, que analisa a capacidade do site de ser operável por diferentes pessoas e diferentes plataformas que ajudam na acessibilidade digital também. Aí dentro desses 4 princípios, a gente tem 13 diretrizes e dentro dessas diretrizes a gente tem essas 300 técnicas divididas entre elas. Então o nosso sistema, ele passou por esse processo de desenvolvimento aplicando todas essas 300 diretrizes. A questão do selo especificamente, ele está ligado a um decreto que é o 5296 de 2004, em que as instituições, principalmente públicas, elas precisam ter sites acessíveis. Então elas precisam atender a esses critérios. A proposta é que de tempos em tempos, e não muito, com pouco tempo entre um e outro, haja sempre uma avaliação nova do site e que automaticamente aquele selo seja atualizado. Por que isso é importante? Porque no dia da avaliação do site, pode ser que ele esteja acessível. Você corrigiu todos os erros que estavam ali, o programador corrigiu tudo que estava falho, mas aí o site continuou sendo alimentado, como é comum, né? O site ele é uma ferramenta que as pessoas vão ali todo dia colocando informações. E aí ele passa a ser novamente inacessível. Ele passa a ter uma série de critérios não atendidos. Então, por isso, o selo ele não pode ser fixo, ele precisa ser dinâmico e automático. Se você é um estudante de um determinado instituto, futuramente você vai poder cadastrar o instituto em que você estuda e verificar se o site desse instituto ele permite com que você tenha uma experiência acessível ali no site. Então, o nosso selo ele busca trazer essa característica de tornar transparente para o público o nível de acessibilidade geral de todos os sites da web. Outra frente importante é que a gente quer ter um painel que já existe, já está pronto, que mostra o panorama da acessibilidade. Então a gente consegue ver, qualquer pessoa consegue acessar e visualizar, saber a quanto anda a acessibilidade nos websites todos que estão lá. Então existe uma tela inicial que apresenta um gráfico que mostra essa acessibilidade ao longo de um período histórico. E você, qualquer pessoa, consegue visualizar as informações de qualquer site. Essa é uma segunda frente que a gente quer disponibilizar para todos, para que todo mundo tenha a compreensão do que é a acessibilidade e sua importância. Futuramente, a gente pretende fazer com que o selo ele permita o cadastro de websites por qualquer pessoa. Atualmente, ele já está em uma etapa até madura e já possui algumas funcionalidades, principalmente toda a análise de website já funciona da forma correta. Então, ao cadastrar um website no sistema, ele automaticamente faz a análise daquele website de forma periódica. Então, de tempos em tempos, o website é analisado e o nível de acessibilidade do site pode aumentar ou abaixar a depender do estado do site naquele momento. Futuramente, a gente quer permitir com que qualquer usuário consiga cadastrar o site que ele tem interesse na plataforma, fazendo com que se torne cada vez mais uma plataforma abrangente para diversos tipos de sites e também trazendo essa transparência para todos os públicos dos mais diferentes sites, seja sites institucionais ou sites governamentais. O
O impacto da rotina acadêmica na saúde mental e física de 400 estudantes de graduação da Universidade Federal de Sergipe está sendo acompanhado por pesquisadores da instituição desde o final do ano passado. A pesquisa busca entender a relação entre estilo de vida e a saúde mental dos estudantes. O projeto, que é internacional, ocorre simultaneamente por meio de um mesmo protocolo de avaliação em mais de 50 universidades em 20 países ao redor do mundo. Confira. Matheus mudou de rotina radicalmente ao começar a estudar engenharia elétrica na Universidade Federal de Sergipe. Não por conta só da universidade, mas eu vim de outra cidade para cá. Então, querendo ou não, tem uma mudança no sentido de rotina. Conheci gente nova aqui também, então, querendo ou não, tem pontos positivos e pontos negativos. Tanto por estar longe da minha família, da minha cidade, e também por estar interagindo com outras pessoas. Praticar atividades físicas regularmente foi a saída que Ingrid encontrou para lidar com a correria da pós-graduação. A prática de exercícios físicos é um dos remédios, uma das melhores válvulas de escape para o que a gente vai passando. Então, tento conciliar com musculação, corrida, caminhada, enfim. Tentar estar sempre fisicamente ativa para conseguir lidar, ir melhorando ou então ir otimizando os aspectos da saúde mental. A relação entre o estilo de vida e a saúde mental no ensino superior está sendo investigada por pesquisadores de 50 universidades ao redor do mundo, entre elas a UFES. Desde a entrada deles no primeiro semestre, a gente faz uma bateria de avaliações para identificar comportamentos associados ao estilo de vida e também indicadores de saúde mental. E a gente espera detectar ao longo dos 4 anos de graduação mudanças no estilo de vida e como essas mudanças podem ter relação com incidência de problemas de saúde mental. A pesquisa, realizada pelo Departamento de Educação Física da UFES, está acompanhando 400 estudantes. O objetivo é entender como a saúde mental e física deles é impactada pela rotina acadêmica. Nós esperamos que com essa pesquisa a gente possa identificar como os diferentes comportamentos, e quando eu digo comportamentos, está associado à atividade física, hábitos alimentares, hábitos de sono, controle do estresse, como a combinação desses comportamentos que podem ser tidos como comportamentos de risco, aumentam as chances dos indivíduos a terem problemas de saúde mental. Além da coleta de dados por meio de um questionário, os pesquisadores fazem exames laboratoriais de sangue, saliva e cabelo. A avaliação dos exames laboratoriais, a gente busca avaliar alguns biomarcadores inflamatórios e a parte do questionário socioestrutural, que dura em torno de 15 a 20 minutos, ele é formado por 3 etapas. A primeira etapa, alguns dados acadêmicos e sociais. A segunda etapa, ele é direcionado para um questionário sobre estilo de vida e a terceira etapa sobre um questionário de saúde mental. Outra fase da pesquisa envolve a realização de testes físicos na quadra do ginásio poliesportivo da universidade. A gente é mais voltado para tentar entender como é que está a aptidão física desses estudantes universitários quando eles ingressam aqui na graduação. Então vai ter o exame de força, o exame de salto e também o de corrida. Os resultados preliminares já indicam uma alta prevalência de problemas de saúde mental entre os universitários. A questão sobre saúde mental e, sobretudo, a partir da pandemia, nós estamos convivendo muito com frequência muito alta de transtornos mentais, não só dentro da universidade, mas acredito que os alunos já vêm com chances maiores de desenvolver transtornos mentais. E o ciclo da universidade é um momento repleto de desafios, de expectativas quanto ao futuro, um momento de saída da casa dos pais, novas amizades, adoção de novos comportamentos. Então, acredito que isso não é exclusividade da nossa universidade, isso é algo que acontece em geral e nesse projeto, como é um projeto multicêntrico, nós estamos conseguindo observar essas diferenças. Com um alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde mental, a ideia é ajudar na promoção de ações para melhorar a qualidade de vida da comunidade universitária. E nós esperamos que, com base nisso, nós criemos mecanismos, identificamos variáveis que a gente possa reduzir a carga psicológica, né, o estresse psicológico que os alunos passam e reduzir a probabilidade das pessoas, ao longo do ciclo da universidade, terem problemas de saúde mental. A seguir, pesquisadoras do Instituto Federal do Maranhão realizam um estudo com o objetivo de entender as relações étnico-raciais e questões relevantes que atingem todas as faixas etárias e classes sociais. O intervalo é rápido, a gente volta já.
Estudar as relações étnico-raciais é fundamental para compreendermos questões relevantes que atingem todas as faixas etárias e classes sociais. Pensando no lugar de vulnerabilidade em que se encontram as mulheres negras, uma pesquisadora do Instituto Federal do Maranhão orientou uma estudante do ensino médio em uma pesquisa na área da literatura voltada para este público. Aqui no Instituto Federal do Maranhão, sempre foi uma indagação na minha cabeça qual é o lugar da literatura numa escola técnica e principalmente qual é o lugar da literatura de escritores negros, de mulheres negras e como é que esses alunos, como essas alunas, né, recebem essa escrita, como elas se veem a partir dessa escrita. A equipe foi formada por 3 pessoas, eu, Natália, a professora Sebastiana, que é uma professora aqui do Departamento de Letras, e a aluna do curso de Química, do 2º ano do curso de Química, técnico em Química, a aluna Elane. Os primeiros 6 meses, basicamente, foi mais teórico, né? A gente estudando, nós fizemos algumas visitas. O primeiro foi o Cafuá, que aqui em São Luís é o Museu do Negro, né? Visitamos também ali o Desterro, porque aqui em São Luís, o bairro do Desterro, há muito tempo atrás, era conhecido como o bairro do Baixo Meretrício, né? Onde ficavam as prostitutas, os corpos mais vulneráveis. Os corpos que estão lá hoje, né? Inclusive a gente viu muitas adolescentes, né, nessa situação, e são corpos negros também, de meninas negras, muito jovens. E os outros 6 meses foram as rodas de conversa, né, e a tabulação de dados. Nós escolhemos fazer um recorte do público, só meninas negras, né, de séries variadas. Pegamos do 3º ano, do 2º, do 1º ano, estão entrando na escola, e aí nós começamos com uma roda de leitura, com rodas de leituras dos contos de autores específicos. A Conceição Evaristo, né, e ela foi escolhida porque trabalha com o conceito de escrevivência, que é a escrita a partir de sua experiência, e a outra autora foi uma autora nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, né, que é uma autora que ficou muito conhecida quando a Beyoncé, principalmente entre as adolescentes, em uma das turnês, lançou trechos da obra da Chimamanda. E aí ficou muito famosa também por um romance, que é o romance Americana. Normalmente, quando se escreve sobre a África, a gente pensa em dor, escravização, né? E aí ela lança um romance de 2 jovens negros, né, com todos os clichês ocidentais, e as pessoas começam a se questionar por que a África também não pode falar de amor, né? E a partir das rodas, ela começou a aplicar, a bolsista começou a aplicar um questionário com elas, né? Um questionário aberto, a gente fez perguntas abertas, como elas se viam naquelas leituras, se já tinham lido autoras negras, se tinham gostado, e acabou entrando, né, dentro da metodologia algo que a gente nem tinha planejado, né, mas que aconteceu naturalmente, que foi as meninas produzirem textos a partir dessas leituras. Era bem interessante porque, tanto no questionário como nas rodas, né, quando elas liam, principalmente os textos da Evaristo, elas diziam, parece com a minha mãe, eu tenho uma tia, né, então estava sempre ligado à experiência pessoal daquelas que participavam. A primeira dificuldade que a gente encontrou foi as meninas aceitarem, né? Muita gente, várias delas achavam que ia ser uma demanda de estudo maior, né? E aí, como eram meninas negras, algumas das que participavam estavam em situações mais vulneráveis, né? Professora, eu não pude participar da semana passada porque não tive passagem para ir para a escola. Então, quando trabalha com esse público, tem essas questões também. Como resultado da pesquisa, a gente percebeu de como ainda há uma lacuna muito grande
nessa área humana dentro do Instituto Federal, né? E de como esse preenchimento pode vir a partir desses produtos das nossas pesquisas. Tenho estudado sobre a escrita de mulheres negras e relações étnico-raciais no Brasil. Acho que fez uma mudança muito grande na minha vida pessoal e acadêmica, porque hoje não vejo mais um trabalho que eu faça que não tenha essa temática envolvida. Então, acho que no contexto brasileiro de pesquisa científica, foi muito relevante essa minha inserção ainda no ensino médio. Para mim, acho que talvez foi a pesquisa de maior aprendizado. As meninas mesmo nas rodas e a bolsista iam apresentando, professora, o vídeo tal, quando eu apresentei o texto Sejamos Todos Feministas, elas foram no YouTube, pegaram blogueiras do YouTube, né, que eu nunca tinha ouvido falar e que eu sigo até hoje no YouTube, nas redes sociais, né, que tem um conteúdo voltado para relações étnico-raciais e para esse público adolescente. Então, também aprendi muito com elas, né? O Univerciência de hoje fica por aqui. No próximo programa traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Obrigado pela sua companhia e até mais.